Eu acho que eu vou fazer um show pra minha família. Um show de The Voice. Que foi, menine? Vocês todas vão ter que fechar o olho porque eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Que coisa! Fecha os olhos! Vamos, Gael, larga de ser frouxo, faz isso logo. Vai começar a surpresa. O que essa bicha vai querer dessa vez, hein?